E muito obrigada. É, Débora, posso só fazer mais duas correçõezinhas que a gente arrumou na segunda edição? pode A sim. pedido da Sophie? Uhum. Tá. Para quem tá com a primeira edição aí, gente, lá naquele terceiro parágrafo, como você sente a sua respiração, quando a Gislaine estava lendo, tá no meio do parágrafo assim: é cientificamente comprovado que a respiração abdominal consciente e concentrada desencadeia uma ação instantânea em todo o corpo e regula a hiperatividade do sistema nervoso simpático. Aí a gente vai cortar esse para, tá? Através da intensa absorção de oxigênio, o sistema nervoso parasimpático, tá certinho aí, volta ao equilíbrio com o sistema nervoso simpático. O modo de lutar e fugir são vistos como supérfluos. Ao levantar e baixar o abdômen, o diafragma é empurrado para baixo ao inalar, tá? Então corrijam aí, tá acima. A gente teve uma troca aqui na tradução, enfim, e ficou corrigido já na segunda edição, tá? E empurrado para cima ao exalar, ok? E no parágrafo seguinte ainda teve essa questãozinha de uma correção ortográfica automática que o Cosmic Power virou Cosmica Power, tá? Então essas correções já estão feitas, mas a gente também pode fazer aqui no nosso livro original. Obrigada, Débora. Mas o que foi lido de maneira diferente aí já foi corrigido durante a leitura, né? Porque estava É com porque ele. é porque a não é que tinha o do diafragma, que ele é empurrado Uhum. para baixo ao inalar e empurrado para cima ao exalar. Na primeira edição tá trocado, É, tá? ok. Então, aí tá todo mundo pensando, sistema simpático, parasimpático, né? O nosso sistema simpático, ele não, às vezes ele não faz nada simpático, né? Que ele nos coloca em estado em alerta, né? Então, a descarga de adrenalina, aquela sensação que a gente tem quando a gente toma um susto ou que a gente está estressado, né? E aí, depois, com a respiração, isso se acalma, vem o nosso sistema nervoso parasimpático. A gente pode lembrar disso, é como se aquilo tudo parasse, né? Então, a gente retorna de novo no nosso equilíbrio, o nosso corpo continua funcionando de maneira harmônica, sem estresse, né? Então, é isso que a respiração consciente faz com o nosso corpo, né? Nos tira desse estresse, que é o maior causador de doenças na nossa vida, é o estresse também, né? E nos volta, então, ao nosso equilíbrio através da regulação do nosso sistema parasimpático, tá? Então, houve uma troca aí, mas o essencial a gente recordou aqui que se trata disso, né? E tem muitas coisas aqui que são importantes, né? E esse texto também nos dá uma recordação de como a gente faz essa respiração, porque muitas pessoas que estão aqui na comunidade ainda não fizeram o curso, né? E a gente vai falando isso durante a condução da meditação, mas é mais uma maneira de reforçar também, né? Como a gente faz essa respiração consciente. E aí, se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema, né, sobre essa respiração, ou se alguém também quiser compartilhar como já tem experimentado esses benefícios, ou alguma outra pergunta, fica aberto aqui o nosso intercâmbio, né? E quem gostaria? Qual parte te chamam mais atenção? Os instrutores que estão aqui conosco também, se alguma outra, né? Algum outro parágrafo, alguma outra palavrinha, né? Fez ele também se recordar de algo que foi importante para ele na sua prática, né? Ô, Débora, a E gente podia fazer o exercício de respiração. Você vamos podia primeiro. conduzir a gente. Depois eu vou fazer esse primeiro de sentir o corpo, né? Antes da gente meditar, eu vou fazer esse da gente sentir um pouquinho antes, tá? Ah, tá. E o outro,
o outro exercício, né, como executar a respiração, a gente já vai sendo conduzido na meditação, né? Vamos fazer esse outro aqui de como a gente está respirando, para a gente se observar, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho. É para Ah, Kátia. Oi, boa noite. boa noite. Embora eu já acompanhe ali a comunidade Cosmic Power, né? E quando posso estou presente nas meditações, é a primeira vez que eu consigo estar aqui. E aí eu gostaria de saber qual é o livro, né, que nós estamos fazendo a leitura para que eu possa também, numa outra oportunidade, acompanhar, né, um pouco mais. Cosmic Power da Sophie. Tá aqui Tá ótimo, também então. nos comentários, tá? Vou deixar aqui no chat Ah, para você. perfeito. Muito obrigada. A gente pode colocar o link também para Obrigada. adquirir, tá? Vou deixar o link aí no grupo. Ótimo, perfeito, Daniela. Muito obrigada. E aqui a gente faz a leitura, Kátia. A gente não faz a sequência do livro, não, tá? A gente cada vez escolhe um trecho do livro, estuda aquela parte, depois estuda outra parte, e às vezes a gente retoma o mesmo trecho, tá bom? Para Perfeito. Sempre que simplificar. eu puder, eu vou me organizar para estar aqui mais vezes. Muito obrigada. Obrigada. Então, alguém gostaria de comentar algo do o que chamou, o que já está experimentando? Ela chega a falar aqui, né? Que em situações, né, que essa forma de respiração a gente pode praticá-la várias vezes ao dia, né? E antes, principalmente antes, né, de uma conversa difícil ou de uma decisão importante que a gente tem que tomar, da gente praticar então essa respiração consciente. Alguém aqui já experimentou isso? Tem algo para relatar para a gente quanto a isso? Ou como foi para vocês? Vocês realmente têm feito essas respirações várias vezes ao dia? Como tem sido isso para vocês? Quem às vezes está aqui só na comunidade, né? Que a gente já em outros encontros, né, Daniela? A gente chegou a tocar a importância dessas respirações. E aí, como tem sido isso para vocês? Aparecida. Oi, Perecida. Microfone, querida. Deu certo? Deu. Deu? Deu. Boa noite Boa Boa noite. boa noite a todos. Não vou falar sobre o tema de hoje do livro, mas eu gostaria de relatar, né, o momento que eu estou vivendo, né, e que se não fosse Cosmic Power, eu realmente não estaria sustentando a situação. Eu vim lá do interior de São Paulo, estou nesse momento em Fortaleza. E no dia 11, eu passei por um procedimento cirúrgico de catarata no olho direito. E quando a oftalmo foi me questionar sobre o segundo olho, eu disse: não, me dê a guia que eu vou para o plano, né, para autorizar. Aí ela me perguntou qual que era, eu disse, ela, não, eles não vão autorizar agora. Falei, não, e por que não? Não, eles não fazem esse tipo, só daqui a um mês. Eu, daqui a um mês? Não, mas por favor, me dê a guia. Eu moro lá no bairro da Sapiranga, aqui é o outro lado de Fortaleza. Quando for daqui a um mês, eu vou para a gente autorizar. Ela me deu a guia. Saí dali da clínica, né, do hospital, e fui direto para o plano. Aí cheguei lá, para minha surpresa, simplesmente a minha guia foi autorizada. Simplesmente. E me pediram para acompanhar no aplicativo do plano.
Aí eu liguei para a clínica para marcar o outro olho. Como assim, marcar o outro olho? Eu consegui fazer, conseguia, eu estava tão feliz ao mesmo tempo que eu não conseguia nem falar com a menina. Eu consegui a autorização que a doutora disse que não era possível. Aí ela conseguiu, mas isso é inédito. Eu falei, pois é, mas eu consegui. Aí eu tirei uma foto, mandei pelo WhatsApp da clínica e tal, tudo. E o que eu quero dizer? Que em 15 dias, hoje é o sexto dia do segundo olho. Ou seja, daqui a pouquinho já posso voltar à normalidade, né? Que é dirigir e fazer outras coisas que eu vim para fazer aqui. Mas foi assim, a doutora me disse, como que você conseguiu? Aí eu disse a ela assim, eu tenho algo que eu faço já há algum tempo na minha vida, há mais ou menos assim, uns 3 anos. E o que é? Aí eu disse a ela, se eu faço uma meditação juntamente com respiração. Aí ela quis saber, eu falei e tal. Ela falou assim para mim: Nossa, será que a gente tem como organizar aqui na clínica? Falei: Vamos conversar depois que eu estiver bem. Então, assim, eu estou tão feliz com isso que aconteceu que não tinha como eu deixar passar em branco. Falar, como a Cleide sempre, né, Cleide? Enquanto nós estivemos na última vez juntas, né? Você sabe que eu tenho um bloqueio muito grande, né? E eu estar falando aqui também é uma. Gente, é milagre. É cosmic power. Não é outra coisa. Não tenho só isso, tenho muita coisa para agradecer ao Cosmic Power, a vocês, Daniela, Débora, sabe? Eu aqui do outro lado, eu tô assim, distante fisicamente, mas quando a gente está junto, eu sinto tão grandemente a amorosidade que vocês falam com todas nós, sabe? É lindo, é maravilhoso, sabe? Então eu tenho muito que agradecer. E quando aconteceu isso, eu sei que eu estou sendo trabalhada por Cosmic Power, porque eu pratico, eu pratico. Então eu só tenho a agradecer a Sophie, né? Dana, a vocês, amigas, amigos, por a Sophie também tem insistido, né? E ir lá na casa daquele casal, naquele tempo e tudo mais, e trouxe essa maravilha para a gente, né? Eu só tenho que agradecer. E hoje eu falei, não pode passar, não pode passar, que eu estou tão bem, sabe? A minha recuperação está tão ótima que, como que eu digo? É milagre, é milagre, ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tive em outros consultórios hoje e eu vi e ouvi pessoas que passaram pelo mesmo procedimento que eu, mesmo. Uma teve convulsão ao usar colírio, outra teve não sei o quê, não sei. Sabe, sim, foram tantas coisas que eu ouvi, então, enquanto eu ouvia aquelas coisas negativas, eu agradecia pela bênção que eu recebi. Agradecia e estou muito grata, muito grata. Gratidão a vocês. Obrigada, Aparecida. É, como a gente está sempre respirando e meditando, toda essa respiração e essa meditação vai trabalhando, né? Vai nos trabalhando. E é o que a Aparecida falou, né? A gente sente uma gratidão, né? Através dessa conexão direto com a fonte, com o Criador que a gente tem, né? Com o Cosmic. E Sim, como a Sophie sempre fala, né?
que um coração agradecido, né, que a gratidão abre todas as portas, né? Então, Sim, é, não é exatamente sobre eu vou respirar agora e vai acontecer isso, mas é também, né, o resultado de uma respiração consciente, sempre sendo feita, trabalhando o nosso coração, abrindo, né, nosso coração, o nosso sentimento de gratidão, a nossa bondade. Então, está disciplina, conectado né? com o tema, sim. Obrigada, viu, Aparecida? Ok. E tem uma coisa, viu, Débora, que Gratidão. você falou que eu nunca esqueci. Eu não esqueci mais. Assim, foi aqui na comunidade. E quando estiver doendo ainda, quando estiver incomodando, a gente se perguntar: o que é que eu ainda não agradeci o Isso. suficiente? Uhum. É isso. Ok. Gratidão. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Mais alguém? Mais alguém quer comentar, A pessoal? A Zilda. Zilda. Ô Zilda, antes de você falar, eu queria dar uma sugestão aqui. Eu estava conversando com a Daniela. Quem tiver aqui na comunidade, que quiser tirar uma foto, né, dar um print aqui da tela com a gente aqui, ou a hora que ela falou, que a própria pessoa falou, e quiser marcar o nosso encontro lá no nosso Instagram do Cosmic Power, né? Porque assim o Instagram também vai rodar mais pessoas vão poder entrar e participar da comunidade. Não, vocês fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem printar o encontro e nos marcar lá, tá bom? Eu vou deixar aqui também no chat o perfil do Cosmic Power É, Brasil lá no ok? Instagram. E Bom, aí, Zilda? eu já venho há algum tempo, né, nas meditações, e eu acho que já faz alguns anos que eu medito 3 vezes ao dia. Esporadicamente, duas vezes, mas sempre três, quatro. E tem 90 dias, mais ou menos, que eu fui diagnosticada. Na verdade, eu fui fazer, tive um problema de verticulite. De lá foi visto uma imagem no meu pulmão. E daí em diante eu comecei a investigar, tomei medicação, etc. E aí a médica repete com 45 dias. Eu aí repeti e a imagem continuava lá. E daí, a semana passada, que eu vi que tá a imagem, tinha que fazer um PET-CT para ver se era alguma neoplasia. Quando chegou lá, a imagem estava bem suspeita. Então, vamos fazer a biópsia. E daí eu entrei, fiquei triste, etc., mas continuei na minha meditação. E claro que foi um momento difícil, mas eu me dei conta, para mim foi tão importante me dar conta, é que eu não estava pedindo nada ali. Isso foi muito bom para mim e perceber o medo que eu estava também, porque às vezes a gente fica sem querer ver o medo, né? Isso para mim foi importante também. E daí, quando foi domingo à noite, falei com a médica e ela de repente resolveu, falou com o médico. Segunda-feira eu já estava no hospital fazendo a biópsia e quando foi hoje saiu o resultado. Não é neoplasia. Nossa, que alegria! E aí não acaba aí. O médico que fez a biópsia me disse: Zilda, eu já fiz mais de 3.000 biópsias. Função. E o aspecto da sua imagem tinha 90% de chance de ser neoplásico. Então, vocês vejam que foi um presente mesmo divino, e a conexão, a meditação. E eu saí, quando eu recebi a mensagem, claro que eu falei com algumas pessoas, depois eu digo, não, eu tenho que primeiro é meditar aqui e agradecer. E eu vim, eu acho que eu vim, meditei, não meditei tanto, foram 5 minutos, que era uma alegria tão grande. E eu digo, vai ter a comunidade hoje também para compartilhar esse momento que foi um presente divino. E aí as pessoas aqui que me conhecem, você é coligada mesmo com esse universo. Eu digo, sou mesmo. Aí estou assim, muito feliz e acho que é muito importante a gente continuar nesse nosso trabalho e estar aqui em grupo. É uma força incrível. E obrigada, obrigada. Nossa, eu agradeço a Sofia, agradeço
ao divino, a todos nós que estamos aqui no dia a dia e a mim mesma. Eu cheguei a me abraçar hoje também para agradecer. E é isso, gratidão. Gratidão também por compartilhar essa alegria aqui com vocês. Maravilha, hein, Zilda? Nossa, Não, a gente está todo mundo aqui é, emocionado e feliz também, né? Mas é, você falou uma coisa aí que é muito importante, né? Você, hora nenhuma, como foi a palavra que você usou? Você não pediu nada, não né? pedi nada, só fiz Não entrar. pediu nada. O não pedir nada é falar um sim para o que se Sim, apresenta. obrigada. Eu falei muito isso. É falar um sim para o que se apresenta, né? E o sim Acolher, também, isso. E o sim também abre essas portas, né? Abre todas essas portas. Então, aqui na nossa meditação, quando a gente até faz aqui um pouquinho o exercício, a gente sempre fala: se eu sentir algum sintoma no meu corpo, que eu olho para lá, volto a atenção para lá e sorrio, porque o sorriso é um sim. Eu falo um sim para aquele sintoma. E solto o ar e confio que o universo vai resolver, né? E você está feliz demais porque você se permitiu a ter qualquer resposta, né? Que o é, universo te desse, né? Então, é um depoimento de um ensinamento também para gente, né? Muito obrigada, que bom. Mais alguém? Não? Ok. E aí a Zilda falou também outra coisa, né? Que ela faz todas as meditações 3 vezes ao dia, quiçá quatro, às vezes ela faz duas, mas a média é 3 ou 4. E a Sofia começa aqui nesse pedaço do livro falando disso, né? Que quando a gente cria esse hábito, a gente vai sentir essa falta, né? Ela fala aqui no livro meditamos 3 ou 4. Isso significa que você se sentirá incomodado se não meditar. Então, o nosso corpo cria essa memória, né? E a gente faz aquilo com prazer, né? Com vontade de fazer de novo, né? Porque traz muitos benefícios. Ela chega a falar aqui a quantidade de benefícios que tem para a gente não esquecer que nós temos um segundo cérebro aqui, né, no nosso organismo, que é o nosso intestino, a quantidade de células neuronais que nós temos, né, no nosso intestino. Então, essa meditação beneficia tudo aqui, né? Inclusive nos homens, a próstata, a incontinência urinária, o nosso coração. Então, É. assim, como uma simples, vamos falar simples, né? Respiração faz todo esse benefício, conecta todo o nosso corpo com essa saúde que o universo tem disponível aí para a gente, né? Ô, Débora, eu vou, Hum. vou compartilhar algo com o grupo que aconteceu, né? A minha mãe veio fazer o curso do Cosmic Power básico comigo aqui em Brasília, né? Eu já dou esse curso há 3 anos. Ela nunca tinha querido fazer. Eu até comentei aqui. Por fim, 82 anos, né? Ela veio e fez. E ela amou o curso. E aprendeu a respirar, até esteve aqui na comunidade algumas vezes conosco. 2 semanas depois que ela fez o curso, o meu irmão faleceu. E ela disse que o que sustentou ela na hora de receber a notícia foi a respiração. Então, você imagina que 2 semanas antes ela tinha feito o curso, né? E ela tem usado o Cosmic Power, tá meditando 3 vezes ao dia. Ela tem Parkinson já há 15 anos, mas ela é uma paciente assim que ela vai no hospital, a médica pergunta como é que tá com Parkinson, dona Elsa? Ela fala, estamos bem, somos bons amigos. Ela fala que ela tem parque e som. E essa é minha mãe, né? E hoje ela não tá aqui, mas eu também tô passando por esse luto inesperado. E eu tenho sentido uma dor muito grande, assim, aqui. E tô
já há umas 2 semanas, meditando e sentindo, meditando e sentindo. Aí, às vezes, o Cosmic passa, aí volta, e aí eu só lembro da Sophie falando: continua, 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 como, né, a Zilda comentou. E eu tenho que aprender com você, Zilda, a não ter tanta intenção, porque eu, às vezes eu fico pedindo, mas o importante é continuar, né? E tá me ajudando muito nesse processo, e a minha mãezinha amada também. Nós passamos por desafios, né? Mas o Cosmic também nos dá esse alento, porque o espírito é imortal, né? Nós estamos aqui e a gente tem a certeza de que a gente está sempre conectado. Ninguém vai para sempre, né? Então, de é, um certo lugar, né? A gente está sempre se encontrando, né? Mas o pulmão é um órgão relacionado com a tristeza, né? Então, o luto nosso, e a gente tem que viver esse luto, né? Falar assim, tá doendo, né? Pode vir, dor, né? Venha, tá doendo sim, né? E essa respiração, então, né, nos traz esse alívio, essa consciência. E nós podemos pedir, sim, nós podemos pedir. Só que na hora que estivermos fazendo essa respiração consciente, nessa hora a gente já não pede nada, porque eu já escutei isso algumas vezes. Porque às vezes, a gente vai pedir algo que a gente ainda não merece, ou a gente então vai se subestimar o que o universo pode nos dar. Então a gente simplesmente se conecta com essa fonte de sabedoria, se abre para ela, né? Fala sim para tudo do jeito que está e vê o que que o universo vai nos brindar, né? Então, durante a nossa meditação, a gente não faz nenhum pedido, a gente não mentaliza nada, a gente não idealiza nada, não luta com o pensamento, né? A gente só se abre, né, e se conecta, né? Mas fora isso, nós podemos pedir sim, né? Podemos pedir até antes, né? Eu quero achar uma resposta para essa situação difícil que eu estou vivendo. Me ajuda a ter sabedoria para enfrentar isso, né? E aí sim, faz a pergunta, faz o pedido, né? De como resolver, que você tenha sabedoria para resolver. E aí sim você já se esvazia, não pensa em mais nada, né? Ela chega até a falar isso aqui. é, Porque eu leio assim, mas o lugar certinho a gente não sabe. Mas de falar isso, que aí então a gente já não pensa em mais nada, né? Ok? Bom, então vamos fazer esse exercício 2 minutinhos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Se quiser, ainda dá um tempinho para a gente compartilhar algo. Ok. Então, vamos fazer esse exercício de escutar o nosso corpo, porque a gente foi movimentado aqui, né? Porque enquanto um vai dando um relato, a gente também se lembra de algo parecido com a vida da outra pessoa, ou a gente tem aquela empatia de se colocar no lugar da pessoa, e aí, assim a gente tem todo o nosso corpo, todas as nossas células se sentem tocadas, né? Então, vamos ver como a gente está respirando agora, né? A gente vai ficar com o olhar suave, né? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos, tiramos os óculos e vamos nos observar como nós estamos respirando profundamente ou rasamente. Nós não vamos fazer respiração consciente agora, nós vamos só nos observar. Como está a minha respiração agora?
Ela está profunda, ela está rasa. E quanto tempo está durando essas inspirações? E quanto tempo duram as nossas expirações? Conta, o que eu faço mais? Eu tenho uma expiração mais longa ou uma inspiração mais longa? Como eu estou respirando agora? Se observe. Você agora é um observador da sua própria respiração. E se ficar mais fácil, você pode também colocar uma mão no ventre superior, que é logo debaixo aqui do seio, na parte mais superior da barriga. Como eu estou respirando profundamente, rasamente. Como é a minha respiração? Como é a minha inspiração? E aí, então, a gente pode ir abrindo um pouquinho os olhos, voltando. Podem ficar nessa posição de lado já de uma vez. E aí, então, cada um, né, consegue saber de si, né? Como eu estou com a minha respiração. E agora a gente aproveita que está nessa posição. Nós vamos, então, fazer a nossa meditação Cosmic Power. Kátia, você levantou a mão? Não? Ok. Então, a gente já fica de lado. Continua sentindo um pouquinho o nosso corpo com os olhos fechados. Observamos. E mesmo durante a meditação, se alguma parte do nosso corpo chamar atenção, algum sintoma, a gente sorri para aquele local, agradece a informação, solta o ar. E agora a gente vai checar a nossa postura.